Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, educadoras, entusiastas por uma educação diferente, mais sensível, mais acessível, né? E fazemos isso para professores, pais, responsáveis, para todos aqueles que se sentem responsáveis pela educação de uma criança ou adolescente. Sejam bem-vindos ao 4º episódio da 2ª temporada do podcast Educação. E hoje nós falaremos de um tema que eu tenho certeza que todas as mães e pais, avós, tios têm uma angústia com relação a isso, que é a briga entre irmãos, gente, né? É uma realidade em todas as casas. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem mais de um filho, né? Se tranquilize, porque isso não acontece só na sua casa. Isso acontece em todas as casas que tem mais de um filho. Eu acho que só não acontece quando é filho único, né? Porque aí ele não tem alguém para que ele possa, né, brigar. Mas, digamos assim, quem tem mais de um filho tem essa realidade na sua casa. E se a gente for pensar que às vezes a gente se cobra, né? Pensa assim, gente, mas será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que é a minha condução? Será que é a minha eu não estou sabendo lidar, o que eu posso fazer? Eu acho que a gente, porque isso realmente tira a gente do eixo. Quando você vê 2 ou mais crianças que você ama, né, que são seus filhos, entrando em conflito, e isso te tira realmente do eixo, tem hora. Eu fico, tem hora desnorteada, gente, com a briga, porque a gente não pode tomar partido de nenhum dos lados, a gente tenta conciliar, e eles estão magoados, a gente entende a mágoa de cada um, na sua verdade, na sua realidade. Então, é esse processo conciliador da mãe, né? Mas a gente tem que pensar, tentando um olhar um pouquinho de longe, gente, e relembrando a nossa infância, né? Como que é a gente conviver com uma pessoa 24 horas do seu dia? Né? Porque é uma convivência intensa. Você nasce, né? Ou você nasce, ou seu irmão, os primeiros, aí os primogênitos, nascem, ainda não tem irmão, depois vem o irmão. Mas você conviver com aquela pessoa o tempo todo. É refeição junto, é no carro junto, viaja junto, dorme na mesma casa ou no mesmo quarto. Então, é uma convivência muito intensa. É muita ousadia nossa achar que essa convivência vai ser as mil maravilhas, porque nem toda convivência é a mil maravilhas. Então, a gente vai ajustando, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, vão compreendendo melhor as coisas. Então, é um desafio. Eu não digo que não é um desafio, mas que a gente tem que auxiliá-los a lidar com isso. E compreender que é difícil mesmo, gente. É difícil ter que dividir o seu pai, dividir a sua mãe, dividir as suas coisas, os seus brinquedos, dividir o mesmo quarto, dividir a mesma televisão, muitas vezes. Então, a gente tem que ter essa empatia com eles. E eu ia comentar exatamente isso, assim, ó. Primeiro, é inevitável, né? Vão acontecer as brigas, sim. E até aí, a gente tem que entender que é um processo normal, natural, de crianças que ainda não têm o cérebro desenvolvido e que estão lidando com uma série de percepções sobre a posse, né? E aí você falou exatamente tudo aí, tudo que eles têm que dividir. Então eles estão ainda num processo de desenvolvimento deles mesmos, né? Percebendo, tentando se perceber, né, de forma integral, tentando perceber assim aonde que começa o meu espaço, onde termina o meu espaço, o que que é meu, o que que não é meu. Os menorzinhos então que, né, ainda estão ali envoltos naquela percepção egocêntrica, que tudo é deles na hora que eles querem. Então, assim, é muito desafiador. É um processo de desenvolvimento que exige muito da criança, né? E que às vezes a gente, com esse olhar adulto, insensível muitas vezes à realidade da criança, né? Que nos falta empatia para nos colocar no lugar deles, na idade deles, com o nível de percepção deles.
e que aquilo tudo que a gente vive enquanto pais ou responsáveis nos perturba absurdamente. É briga, é discussão, é grito, aí pior ainda se tem violência, né? Se tem agressão. Então, assim, a gente às vezes fica tão perdido e não sabe como conduzir isso de forma respeitosa e empática, né? E compreendendo que é um processo natural e esperado. A gente não convive bem com todo mundo que a gente, né, que a gente se relaciona. A gente gostaria de pegar, sei lá, uma pessoa que a gente nem conhece muito bem, e colocar para viver junto com a gente o tempo inteiro. Então, conhecer o outro também é desafiador, né? Então, conhecer o seu irmão, entender como ele é, e às vezes são pessoas completamente diferentes da gente, e a gente é obrigada a estar ali junto. Então, assim, é muito mesmo. São seres completamente diferentes. E aí ainda vem nós, pais e mães, como você disse, né, cheios de pretensão. Ai, achando que a gente não, né, que a gente tem que evitar todas as brigas. Não existe isso. Não A gente existe. tem a responsabilidade extremamente grande de fazer com que eles se respeitem, né? Que eles cresçam se relacionando de forma saudável, mas também que eles entendam, né, o seu espaço, os seus momentos, que eles saibam se afastar, que eles saibam se reservar e que eles possam respeitar o outro. Então, acho que muitas vezes a gente se cobra muito em questão de intervir. E também a gente não permite que eles resolvam as próprias brigas. E eu acho assim que para mim é um dos maiores desafios. É ouvir uma briga e discussão e em vez de falar assim, cada um pro seu quarto, por exemplo, é permitir que eles se resolvam. Acompanhando, obviamente, né? Ó, vamos tentar mais um pouquinho, vou ficar aqui observando só mais um pouquinho para ver se eles conseguem se resolver. Porque, em geral, eles vão conseguir, sem a nossa intervenção. E ao ponto que eles vão se resolvendo aos pouquinhos, eles estão criando habilidades sociais, relacionais, para no futuro também saberem resolver os seus conflitos com o chefe, com o colega de trabalho, com a esposa, com o esposo, com o vizinho. Porque a gente não vai estar sempre ali para apartar, colocar cada um para o seu quarto. Uhum. E os Exatamente. irmãos são os melhores, digamos assim, né? Os melhores para ensinar sobre isso para gente, sobre resolver conflito. Exatamente. E algumas atitudes nossas podem potencializar essa questão das brigas. Sim, a gente sabe que existe briga, que são inevitáveis, mas alguma postura nossa, a gente precisa vigiar, né? Quando a gente, primeira coisa, quando a gente intervém muito, né? Toda briga, toda desavença que acontece, a gente já vem, já intervém, já decide. Eles, a gente não está ensinando eles a habilidade da comunicação, a habilidade da conciliação. Eles vão ficar sempre dependendo de você, mãe, de você, pai. E aí fica, mãe, olha, ele está me olhando. Ô, mãe, ele fez isso. Ô, mãe, ele fez aquilo. Então, quando eles entendem, né, que algumas questões eles podem resolver sozinhos, a gente já está, sim, cumprindo o papel de ensinar eles a ter uma habilidade de comunicação, de solução de problemas, solução de dificuldades, né? Nesse primeiro passo. Uma outra questão é a questão da comparação. A gente ficar comparando um com o outro. Gente, o ser humano, ele já tem, é natureza do ser humano se comparar, né? Se comparar com o outro. Então, a criança, ela já se compara com o irmão, naturalmente, ela já se compara com o colega da escola, ela já se compara com o primo. Então, não cabe a nós, adultos, pais e mães, incentivarem cada vez mais essa comparação. E dizer, olha, seu irmão arrumou o quarto e você não. Seu irmão comeu tudo e você não. Então, quando a gente faz isso, que muitas vezes é natural, porque a gente também está acostumado a se comparar e ser comparado o tempo todo, quando a gente faz isso, a gente está o quê? Potencializando a competitividade entre eles. E aí o que não fez fica com ódio do irmão que ele fez, né? Fala assim, nossa, olha, ele arrumou o armário e eu não. Aí ele fica com raiva do irmão. E não do pai ou da mãe que fez a comparação, sabe? Então a gente pensar nas nossas falas, na nossa maneira de
de conciliar isso, será que a gente não está, talvez, às vezes, potencializando ainda mais essa briga? Né, nesses momentos, e às vezes a gente tem que sentar e tem que explicar, porque eles acham, eu escuto aqui na minha casa que falam que você é injusta, você não está sendo justa comigo. E aí a gente tirar um tempinho e falar de justiça, a gente falar de direitos e deveres, né? Porque eu falo para o meu filho de 11 anos, por exemplo, ele quer se comparar com o de 7. E eu digo, meu filho, você tem 11, você tem outros direitos que ele não tem, você tem outras obrigações e deveres que ele ainda não tem pela idade dele. Então, a gente olhar na particularidade da criança, porque não é a mesma regra para todo mundo. E a gente deixar isso claro para eles. À medida em que eles vão crescendo, eles vão conquistando algumas coisas a mais do que os menores não têm. Então, não adianta ele virar e falar, mas você deixou fazer tal coisa e eu não. Então, para eles compreenderem essas questões, que existe diferença, existem particularidades de cada filho. Por isso que às vezes a gente deixa um e não deixa o outro. Porque o outro não tem maturidade ainda, o outro não tem ainda um mínimo de senso de responsabilidade para realizar tal tarefa. Então, a gente ter esse diálogo com eles, porque senão eles acham que a gente é injusto mesmo. Por que a minha mãe deixa um e não deixa o outro? Né? Então, a gente ter essa comunicação. Muitas vezes, o segredo de resolução de conflito é a comunicação, é sentar, conversar, expor algumas questões e deixar eles falarem, né? Porque comunicação não é só a gente que fala. Comunicação é saber falar, mas saber ouvir também, para a gente ouvir a criança, ouvir o lado dela da história. Eu faço muito isso. Um conta o lado, você me conta a sua versão. Aí ele conta. E o outro escuta. Agora você me conta a sua versão. Aí ele conta e o outro escuta. Para a gente poder aprender e ensinar. O momento de falar e o momento de ouvir. E eu acho que é tão importante a gente pensar, fazer um exame, assim, na nossa memória, de como lidar com a gente na nossa infância nesses momentos. Porque a gente não dá aquilo que a gente não aprendeu, né? Assim. E quando a gente vê situações em que a gente vê adultos lidando com as brigas dos filhos, por exemplo, das crianças, com agressividade, ou com violência, ou com uma, digamos assim, um direcionamento que muitas vezes está gerando mais conflito ainda, muitas vezes é porque esse adulto ele não foi tratado com respeito e com empatia quando ele era criança, nesses momentos. E a gente só dá aquilo que a gente tem, que a gente aprendeu. Então, a gente precisa fazer esse exame de como a gente está lidando, né, com as brigas dos nossos filhos. Será que a gente está sendo explosivo? Será que a gente está dando broncas, castigos, ou até mesmo agindo com violência para punir a violência deles? Né? Assim, tão contraditório que é. Mas, assim, fazer esse exame, porque cada um de nós teve educações diversas, né? Recebeu no lar orientações, direcionamentos diversos, mas lembrar que, enquanto adultos responsáveis pela educação de uma criança ou de um adolescente, nós temos não só a responsabilidade, mas o poder de escolha, né? De não replicar, de interromper um ciclo, de que não foi bom, não foi saudável. Quantos adultos têm tanta dificuldade de resolver conflitos, né? Não conseguem gerar as suas próprias soluções, ou lidam com brigas, né? Com mais violência, por exemplo, porque não tiveram esse repertório, né? As tais ferramentas que a gente comentou em episódios anteriores. Então, assim, se a gente não aprendeu a lidar de forma empática, respeitosa, usando a comunicação, será que a gente quer continuar, né? Esse ciclo que não foi legal com a gente, com os nossos filhos? Então, acho que essa parte, né, de entender que as brigas elas vão acontecer, que o nosso dever é mediar com esse olhar conciliador, mas permitir que eles também se resolvam. Para isso, a gente tem que saber a hora de intervir.
E que na hora de intervir, a gente use desses elementos que você falou. Permitir que existam os dois lados da história, porque sempre vai existir pelo menos duas versões diferentes. Sim. Permitir que eles se ouçam, né? Percebendo o que é a minha verdade, o que é a verdade do outro, né? E muita conversa, e muita paciência, e muito contar até 1000 para que a gente não se perca nesse processo, né? Nas punições descabidas e, né, nos castigos ou até mesmo na agressão. Então, acho que esse é um processo de muito cuidado e que no momento da raiva, desde pequenininho, né? No momento da raiva, a gente perde a razão, a gente perde o senso mesmo. E às vezes é nesses momentos, desde criancinhas, que as crianças pegam, digamos, usam aqueles instintos piores, né? Que a gente tem, assim. Então, mostrar para eles, né? Que a gente pode resolver no olho, na conversa, sendo mais pacientes, sendo mais respeitosos. Então, acho que o momento das brigas ensina muito para nós como pais. E se a gente souber lidar com isso, ensina muito para as nossas crianças a longo prazo. Sim. É desafiador, mas é educativo também, gente, né? E é muito prazeroso ter irmãos. Eu digo isso muito para os meus filhos. Eu falo, é muito prazeroso. Vocês têm uma bênção, uma alegria de terem irmãos, porque acreditem que tem muitas crianças que são filhas únicas e que gostariam de ter uma irmã, de ter um irmão. Porque na hora da raiva a gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser filho único. Todo mundo já pensou isso, todo mundo que tem irmão já pensou isso. Então, assim, a gente trazer para os nossos filhos, gente, o quanto é bom ter irmão, né? O quanto você vai poder contar com essas pessoas que estão com você desde pequeno para o resto da vida, porque é família, né? Principalmente na adolescência, a gente sabe, amigo é muito bom, amigo é importante, amigo é fundamental, a nossa rede de amizades, né? É fundamental. Mas, acima de tudo, a família, as pessoas que convivem com você desde pequeno, né? A gente fortalecer esse vínculo, realmente. Eu acho que é um desejo de todo pai e mãe que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam e sejam amigos e companheiros e tenham essa conexão entre os irmãos. Eu acho que é um grande desejo de muitos pais e mães. Então, e a gente tem que começar a construir isso na infância. A gente tem que começar a construir isso o quanto antes. Então, eu lembrei aqui da Xuxa, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha irmã, né? Quando a gente está longe é que a gente sente mais saudade, então a gente valoriza mais os momentos de companhia. E eu penso assim, a gente às vezes pode. Eu já me vi dando lição de moral, sabe? Quando eu quero que eles parem uma briga, justamente assim, não faz isso com seu irmão, seu irmão vai estar com você a vida inteira, mas que a gente possa usar esses momentos de forma mais inteligente também, porque na hora da raiva ninguém quer saber se vai estar com outra a vida inteira, não. Até você não quer estar, você pensa, eu não quero. Então, assim, é um momento da gente perceber, né, como no dia a dia a gente pode auxiliar os irmãos, né, a perceberem que ter um irmão é uma força, né, que a gente não tá ali para competir, que a gente não tá ali para se comparar, e porque isso, em algum momento, isso vai vir, como você falou, isso vai vir mesmo deles, né, a competição ou a comparação, mas que eles possam perceber como é bom ter um irmão. Muito obrigada pela companhia, por estarem aqui conosco em mais um episódio e até o próximo. Até a próxima.